nome é Fabiana Augusto, sou enfermeira estomaterapeuta aqui do Hospital São Paulo e atuo junto ao GETRAF, que é o Grupo de Prevenção e Tratamento de Feridas e Cuidados com Estomas. Hoje a gente vai estar conversando um pouquinho sobre o panorama de feridas, com o manejo das principais feridas mais frequentes no ambiente hospitalar. Vamos começar! Pessoal, a escolha dos tipos de feridas dessa apresentação foi baseada em um levantamento feito pelo nosso grupo em 2022. E para quem não sabe o que é o Grupo de Prevenção e Tratamento de Feridas e Cuidados com Estomas, o GETRAF, ele é um grupo formado por enfermeiros aqui do Hospital São Paulo, que foi criado pela Educação Permanente em 1997. Esse grupo foi criado para discutir as principais questões envolvendo o manejo de feridas e estomas da nossa instituição. E nesses 25 anos, o GETRAF já desenvolveu várias atividades para auxiliar o desenvolvimento do corpo de enfermagem do Hospital São Paulo e também com algumas orientações para pacientes. Como, por exemplo, o GETRAF já participou da construção de 21 POPs, protocolos e outros materiais educativos aqui para a nossa instituição, além de contribuir com a atualização periódica de todo esse material, bem alinhada com as principais diretrizes internacionais. E eu gostaria de destacar o nosso cartaz de prevenção e tratamento de lesão por pressão nas versões adulto e infantil e também o nosso manual de cuidados com estomas de eliminação, que são as colostomias, ileostomias e urostomias. Tudo isso voltado para a orientação de pacientes recém-estomizados e seus familiares. Além disso, alguns membros do GETRAF já auxiliaram no desenvolvimento de 6 EADs aqui para a nossa instituição, que falam sobre o manejo de feridas e cuidados com estomas. Alguns membros também realizam as interconsultas, que ajudam, a definir condutas junto com os nossos colegas enfermeiros, médicos e às vezes até alunos, acabam chamando o pessoal do GETRAF para auxiliar, tirar dúvidas, quando se tem alguma ferida um pouco mais complicada ou algum estômago que requer algum cuidado especial. Além disso, o GETRAF também promoveu, em média, 2 eventos por ano, sendo que o nosso último ano de eventos presenciais, que foi em 2019, foram promovidos 4 eventos presenciais. E nem a pandemia parou o GETRAF, viu? O GETRAF acompanhou as principais tendências mundiais e começou também a promover eventos online. Eu gostaria de destacar, dentre todos esses eventos, alguns eventos que nós realizamos e teve a presença de pesquisadores internacionais, como, por exemplo, a professora Carol Dilley. Ela é uma estudiosa na área de feridas, ela que escreveu um dos primeiros livros que fala sobre cuidados com feridas, e ela foi presidente já da principal sociedade europeia de manejo de lesão por pressão, a EPUAP. Também nós tivemos evento com a professora Bárbara Jensen, que ela é autora de vários artigos científicos sobre o manejo de feridas, e ela é lá da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos. Isso sem falar do professor Kevin Vu, que ele é um estudioso na área de feridas, ele tem vários artigos publicados e ele já foi presidente da STAP. E não é só isso, gente. Os membros do GETRAF também possuem artigos científicos publicados na área de feridas e estomas. No total, nós temos cerca de 58 artigos científicos publicados. E é por isso, gente, que o GETRAF é motivo de orgulho aqui para a nossa instituição. Mas voltando para o nosso assunto, em março de 2022, foi feito um levantamento junto com os enfermeiros dos setores quanto ao número de pacientes com feridas na nossa instituição. Naquele dia, nós tínhamos 340 pacientes internados e
188 deles, ou seja, 55% dos pacientes internados possuíam pelo menos uma ferida. A ferida mais frequente no nosso ambiente foi a ferida operatória, seguido das lesões por pressão, lesões por fricção e dermatite associada à incontinência. As feridas operatórias são feridas que são construídas com uma mínima perda de tecido. No geral, essas feridas ocorrem após o preparo da pele e do organismo para receber a incisão. O banho com clorexidine, as limpezas realizadas ali com clorexidine também e outros produtos no transoperatório, e o uso de antibióticos intravenosos nas primeiras 24 horas aí da cirurgia, ou às vezes mais, eles auxiliam a manter a carga microbiana bem baixinha e ajudam essa ferida a evoluir com menos complicações. E de fato, quando a gente lida com as feridas operatórias, são muito poucas que evoluem com alguma complicação. E por isso, alguns profissionais acreditam que a ferida operatória é uma ferida de menor complexidade, mas ela não é. Falando um pouquinho de algumas complicações que a gente pode ter no período pós-operatório, a principal complicação que nós temos é a infecção de sítio cirúrgico, como vocês podem ver nessa imagem aí. E muitas vezes a infecção de sítio cirúrgico acaba promovendo a deiscência, que é a separação das margens operatórias, que pode ser total ou parcial. Nessa foto aí vocês veem deiscências, vários pontos de deiscência. Não abriu tudo, abriu só alguns pontos. Outra complicação que vocês podem ver na ferida operatória é a maceração, como pode ver aí nessa foto, essa área de grande hiperemia. A maceração ela é causada por excesso de umidade aí na pele perilesional. E, gente, essa situação é extremamente dolorosa, a dor é parecida com dor de queimadura. Por isso que é tão importante a gente ficar bem atento com alguns sinais que a ferida operatória pode apresentar e já tratar precocemente. Outra complicação que a gente consegue ainda ver nessa foto são as lesões relacionadas pelo uso de adesivos médicos. Pessoal, todos os adesivos médicos, eles acabam removendo em algum grau as camadas mais superiores da pele. E quando a pele precisa receber por um tempo prolongado aí curativos, então você coloca e remove, é muito importante, gente, a gente realizar o rodízio desses adesivos, não estar colocando esses adesivos sempre na mesma posição, porque senão pode causar isso aí que a gente consegue ver na foto. Então, gente, existem algumas condutas que a gente pode fazer para evitar que a ferida operatória evolua com essas complicações. Como, por exemplo, eu preciso repetir o banho pré-operatório caso esse procedimento ultrapasse 6 horas. Por quê? O banho pré-operatório aqui da nossa instituição é realizado com clorexidina. E a clorexidina ela tem um tempo de ação. Após 6 horas, a ação da clorexidina abaixa um pouco. Então, por isso que a gente pede para repetir esse banho pré-operatório para garantir uma carga microbiana bem baixinha na pele do paciente. Além disso, é preconizado você manter o curativo que veio do centro cirúrgico por no mínimo 48 horas depois do procedimento cirúrgico. Detalhe, gente, esse assunto é bastante controverso na literatura e há cirurgiões que defendem você deixar o curativo do ato cirúrgico por até mais dias, 3 dias, enfim. Isso aí ainda está em fase de discussão. Um conceito bem interessante, que é bem recente nessa área de cuidados com feridas cirúrgicas, é o conceito de Undisturbed Wound Healing. Neste conceito, cada vez mais, os cirurgiões, os estudiosos, eles têm optado por curativos que você possa deixar mais de 24 horas no paciente após a primeira troca. Aqui na nossa instituição, a gente ainda segue com troca de curativos a cada 24 horas, No geral, após o banho, a gente já realiza a troca, dos curativos, mas lá fora cada vez mais se discute esse tema.
Um outro conceito, né, que é difundido é sempre o uso de coberturas absorventes para manter a ferida operatória limpa e seca. Você pode usar em cima da ferida operatória gaze, curativos de espuma ou filmes transparentes que vêm com os pads absorventes ali no centro. E também é preconizado você manter o curativo no paciente até a remoção dos pontos ou até a ausência de drenagem de líquidos ali da ferida. Agora vamos falar um pouquinho da lesão por pressão, que é um dano na pele ou tecidos subjacentes causadas por pressão excessiva ou cisalhamento. E essa lesão, geralmente ela está localizada em áreas onde a gente tem saliência óssea ou onde a gente tem o uso de dispositivos médicos rígidos. Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo para ver como as lesões por pressão se formam? Quando nós temos áreas de pressão no corpo, os vasos sanguíneos que levam nutrientes para as nossas células, enfim, mantêm o bom funcionamento do nosso organismo, elas acabam se estreitando, colabando. A depender da pressão, ela pode se fechar completamente os vasos sanguíneos mais fininhos. E aí o que acontece? Aquela área que está sem nutrientes, ela acaba entrando em sofrimento e pode ter morte celular. E a depender da quantidade de células ali que vão morrendo, você consegue ver externamente área de hiperemia e aí pode ir até aprofundando a lesão. Então, pessoal, um cuidado bastante importante que a gente tem que ter é lembrar que todo paciente que apresenta dificuldade para se movimentar na cama de forma independente, ele tem que ser considerado como uma pessoa com risco para desenvolver lesão por pressão. E se ele tem risco, a gente já precisa começar a implementar algumas medidas preventivas. Como, por exemplo, o reposicionamento no leito, a cada 2 horas a gente vai mobilizando o paciente. Pode-se utilizar de superfícies para alívio de pressão, como, por exemplo, aquele colchão que tem o viscoelástico ou colchões pneumáticos. Puxa, Fabiana, aqui na nossa instituição a gente só tem o colchão piramidal, o que a gente faz? Pode usar o colchão piramidal também, né? É uma terapia possível de ser usada. É lógico que ele não tem a mesma eficiência dos demais colchões que eu citei agora, mas é melhor a gente usar alguma coisa, alguma superfície para auxiliar o alívio de pressão, mesmo que seja pequeno. E um outro cuidado que a gente tem que ter para esses pacientes com risco é avaliar frequentemente a pele desse paciente, dando uma maior ênfase nas áreas de saliência óssea e nas áreas onde tem os dispositivos médicos rígidos. Lembrar, pessoal, que quando a gente faz o reposicionamento do paciente, né, vai virando ele na cama, lembrar que a gente sempre evita ao máximo reposicionar o paciente em cima de áreas onde eu tenha vermelhidão ou já tenha até lesão. Outra lesão bastante frequente no ambiente hospitalar é a lesão por fricção, que é uma ferida traumática que ocorre principalmente em pessoas de pele frágil. A pele é dividida em camadas e quando a pele está muito frágil, essas camadas elas podem se separar com uma maior facilidade, mesmo após um trauma leve. Então, o primeiro cuidado que a gente tem que ter é reconhecer quais são os pacientes que possuem uma pele frágil e considerar como risco para lesão por fricção todos os pacientes com essa fragilidade cutânea. Os sinais para a gente saber se o paciente tem pele frágil ou não é quando o paciente tem a pele fina, pontos de ressecamento ou a pele inteira está ressecada, né? Às vezes está até descamando. Presença de equimose, hematoma, presença de púrpura senil, presença de cicatrizes sugestivas que já teve uma lesão prévia ali na região.
e não aparece na foto, mas a pele com edema, pacientes com anasarca, por exemplo, ou a pele fotoenvelhecida, são peles que possuem uma maior fragilidade cutânea. E o cuidado que a gente pode ter quando pega um paciente com a pele frágil é o uso de hidratantes. Outra lesão bastante frequente é a dermatite associada à incontinência, que ela é conhecida popularmente como dermatite de fralda ou até assadura. Essa lesão, pessoal, ela é causada por contato prolongado com fezes e urina na pele. Então, geralmente, acomete pessoas que têm incontinência urinária e ou fecal e que têm, por exemplo, o uso de alguns dispositivos para conter esses efluentes, como, por exemplo, as fraldas. Gente, essa lesão é extremamente dolorosa, mas o interessante é que ela é de fácil prevenção. Então, é obrigação nossa, de todos os profissionais, para estar prevenindo, sim, o desenvolvimento desta lesão. Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo para ver como é que se forma e como é que se previne as dermatites associadas à incontinência? Você sabe como se forma a dermatite associada à incontinência? A dermatite associada à incontinência é mais frequente em pessoas com incontinência urinária ou incontinência fecal, que usam fraldas ou absorventes. Essa é uma representação da pele íntegra com as suas células. A pele fica irritada quando em contato prolongado com umidade excessiva e contato com as substâncias corrosivas presentes nas fezes e na urina. Veja como isso acontece. Isso é o que ocorre com a pele quando desenvolve a dermatite associada à incontinência. Veja o que ocorre quando se aplica um protetor cutâneo nesta região. Depois de um tempo, ocorre a cicatrização da pele. A aplicação dessas pomadas em pele íntegra previne a formação de dermatite associada à incontinência. Outro tipo de lesão é a úlcera venosa, que é uma lesão de perna ou pé que ocorre em área afetada pela hipertensão venosa. Essa lesão é uma das mais prevalentes nos serviços de unidade básicas de saúde. E para a gente entender um pouquinho mais como elas se formam, a gente vai dar uma olhadinha neste vídeo. Pessoal, como vocês conseguem ver neste vídeo, as veias dos membros inferiores possuem válvulas e essas válvulas auxiliam o sangue estar sempre progredindo no sentido do coração. Quando essas válvulas elas estão incompetentes, por qualquer motivo que seja, e o sinal clínico que a gente vê no paciente é a presença de varizes, quando o paciente tem veias incompetentes, esse sangue que deveria estar progredindo, no sentido do coração, ele acaba ficando represado lá na parte do membro inferior. E aí, esse sangue rico em excretas, pobre em oxigênio e nutrientes, represado ali, aumenta a pressão local e qualquer batidinha que o paciente dá, ou às vezes uma picadinha de inseto que ele vai e coça, enfim, acaba formando uma feridinha muito difícil de cicatrizar. Então, pessoal, um dos principais cuidados com a úlcera venosa são medidas para melhorar esse retorno venoso. Então, uma estratégia que a gente pode utilizar ou é a elevação de membros, o paciente ficar em repouso com os membros inferiores elevados um pouco acima do nível do coração, ou o uso de terapia compressiva. Só um detalhe, gente. A terapia compressiva, a elevação de membros inferiores, possuem algumas contraindicações,
Como, por exemplo, se o paciente tiver uma úlcera mista, ou seja, ele tem tanto comprometimento venoso quanto também comprometimento arterial, muitas vezes o paciente não suporta ficar com o membro elevado. Existem algumas situações, pessoal, pacientes com doenças cardíacas descompensadas, muitas vezes a gente não promove essa melhora aí do retorno venoso, porque pode gerar uma sobrecarga cardíaca, mas isso são casos assim para pacientes mais na fase aguda da doença. Outra lesão que às vezes a gente vê no ambiente hospitalar são as úlceras arteriais, que são causadas por obstrução de artérias periféricas. Tendo uma artéria obstruída, isso automaticamente causa redução no suprimento de sangue arterial para o membro inferior. Esse vídeo vai ajudar vocês a entenderem um pouquinho mais como é que funciona o desenvolvimento da úlcera arterial. Como vocês podem ver, existem algumas situações que podem estreitar o vaso arterial, como, por exemplo, a formação de placas de ateroma, placas gordurosas ali no interior da artéria. Essas placas gordurosas podem estreitar esse vaso, o calibre desse vaso, e causar a insuficiência arterial. Também existe uma outra situação que então vai formar um trombo ali na região e obstruir completamente o vaso. Então, gente, os cuidados que a gente tem que ter com pacientes com úlceras arteriais é sempre manter a perna do paciente em posição neutra, ou seja, na posição apoiada sobre a cama. Nunca a gente eleva um membro do paciente que tem úlcera arterial, porque quando você eleva o membro, você reduz ainda mais o fornecimento de sangue para este membro inferior. Além disso, a gente pede para nunca deixar o membro do paciente pendente, ou seja, para baixo. E essa é a posição que o paciente se sente mais confortável. Mas por que a gente sempre, na medida do possível, evita e pede para o paciente não ficar nessa posição? Porque quando o membro fica pendente, fica abaixado por muito tempo, esse membro pode edemaciar. E o edema pode reduzir ainda mais o calibre da artéria, reduzindo ainda mais o fluxo de sangue local. No geral, quando a gente tem paciente com úlcera arterial, então a gente sempre preconiza, na hora de enfaixar esse membro, a gente não apertar tanto a faixa, ou seja, um curativo um pouco mais frouxo, para evitar que você aperte muito o membro e tenha ainda mais uma redução de fluxo arterial ali para as extremidades do membro. E uma estratégia que aqui no Hospital São Paulo a gente costuma utilizar bastante é a proteção térmica. Então, depois de realizar o curativo do paciente, a gente acaba colocando algodão ortopédico ali para ajudar um aquecimento do membro inferior. Esse aquecimento auxilia para a dilatação de alguns pequenos vasos ali para auxiliar a irrigação do membro. Só um detalhe, gente, a gente nunca aquece o membro com compressas quentes, porque o paciente com úlcera arterial, esta pele, ela não está com a mesma resistência de uma pele que tem o fluxo sanguíneo normal. Então, ela não consegue suportar grandes fontes de calor. Por isso que é só uma proteção térmica, é um enfaixamento frouxo com algodão ortopédico para ajudar o aquecimento local. Uma outra ferida que a gente pode ver no ambiente hospitalar são as feridas tumorais, que são lesões que se dão quando a pele se rompe, perde a integridade dela por infiltração de células malignas, que pode ser tanto tumores de pele mesmo, ou pode ser por metástases. O tratamento dessa ferida, gente, é por quimio-radiocirurgia. Não tem curativo que você consiga colocar em cima de uma ferida tumoral e ela regrida. Então, só olhando aqui nesse esqueminha rapidamente, vocês conseguem ver
na primeira imagem ali da esquerda, a parte superior, um tecido com células normais. Por algum motivo, algumas dessas células ou uma célula, ela acaba mutando. E essa célula mutada, ela acaba se multiplicando de forma desordenada, formando assim o tumor. Então, um dos cuidados principais com feridas tumorais é você estabelecer estratégias que reduzam a carga microbiana local, porque a ferida tumoral ela costuma ter uma alta carga microbiana local que gera um odor muito forte. Então, eu posso me utilizar, por exemplo, de antimicrobianos locais, como, por exemplo, o uso do metronidazol, a limpeza com PHMB. E aqui na nossa instituição, a gente realiza limpeza com clorexidine nas feridas tumorais e a gente possui bastante sucesso na redução de odor. Outra estratégia aí para ajudar a reduzir a carga microbiana é o uso de curativos com prata. Mas só um detalhe, gente, se o paciente estiver em radioterapia, ele é contraindicado usar a prata, porque acaba interagindo ali, acaba prejudicando a terapia. Outra coisa que a gente preconiza nas feridas tumorais é sempre o uso de curativos atraumáticos, porque a ferida tumoral ela costuma sangrar bastante. Então, a gente sempre busca usar aqueles curativos que é de fácil remoção. Como, por exemplo, eu posso usar o Rayon embebido com vaselina líquida, né? Ele é fácil de remover esse curativo, acaba não promovendo aí o rompimento desses vasos aí mais superficiais. Mas se a ferida estiver sangrante, eu posso, por exemplo, me utilizar do alginato de cálcio. O alginato de cálcio, ele possui uma ação hemostática. É lógico, pequenos sangramentos, grandes sangramentos ele não consegue conter. Mas pequenos sangramentos, sim, é uma terapia que a gente tem bastante sucesso. E também a gente preconiza o uso de coberturas absorventes. Eu posso me utilizar então de compressas, gases, hidrofibras, espumas ou outros curativos absorventes em cima do curativo primário. Pessoal, então era isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigada por permanecer com a gente até o final. Eu espero ter ajudado um pouquinho, né, esclarecer alguns dos cuidados principais com alguns tipos de feridas. E até a próxima, pessoal!